Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. Você que nos prestigia no programa Caminhos da Consciência, receba agora um grande e fraternal abraço de todos nós como equipe, o Paulo filmando, Evaldo ali no comando do som e eu aqui no microfone trazendo sempre uma forma de refletir, de conversar, de trocarmos várias ideias. Então é isso, queridos ouvintes. Se você está me ouvindo pela primeira vez, o meu nome é Newton Schultz, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose e estou aqui para trazer o conhecimento de acordo com a minha interpretação do que o professor Henrique José de Souza, esse grande filósofo brasileiro, ilustre, um ser de uma hierarquia altíssima, estou falando de consciência, um grande mestre, talvez o maior mestre brasileiro que já se manifestou aqui nas nossas terras, trouxe um manancial, um legado fantástico, ligado à sabedoria das idades, anunciado por Helena Petrovna Blavatsky, um ser que estava ligado ao trabalho de grandes seres. Na verdade, esses seres estavam mais ligados ao trabalho dele como síntese de tudo isso. Quando eu falo desses seres, eu estou falando de Mário Rosso de Luna, estou falando de Rudolf Steiner, estou falando de todos esses grandes seres que estavam ligados à teosofia. Mas agora a teosofia trazida aqui para o Brasil, como eu disse, a sua patrona, Helena Petrovna Blavatsky, a Helena trouxe para nós a teosofia, canalizando todas as consciências desses grandes seres, Blavatsky, Helena Blavatsky, que estavam projetados ali do Oriente para o Ocidente, e ela anunciou que ainda viria para o Ocidente um ser, mais aqui para a região do Brasil mesmo, um ser que continuaria falando sobre os mestres e sobre todas essas grandes sabedorias que são perpetuadas, como eu falei no programa anterior, a Gupta Vidya, ou a ciência armazenada de tantos e tantos tempos. Então eu estou aqui para trazer para vocês, não estou representando a sociedade, é só uma sociedade qual eu sou um membro, eu sou uma pequena célula de todo o potencial que existe ali, e todos que estão ali, de acordo com a sua possibilidade de consciência, estudam todo esse manancial cósmico, essas revelações, deixadas pelo professor Henrique José de Souza, brasileiro, que tinha, por estigma, a sigla de JHS como ser especial que estava presente nele, a consciência divina, que nos trouxe todo esse manancial maravilhoso. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses pontos, vamos colocar algumas coisas para que a gente possa refletir. Eu acho que a grande diferença do que representa a Sociedade Brasileira de Obiose da Teosofia é que a eubiose, que na tradução da palavra seria uma forma de viver bem, de cultuar o bem, o bom e o belo, de começar a compreender todo vamos dizer assim, esse jogo das hierarquias evolutivas que trazem para nós novos paradigmas através de avataras, manus, bodhisattvas, palavras que têm mais a sua raiz no Oriente, mas que significam seres especiais que vêm para a face da terra renovar o verbo. Exemplo, Cristo, Buda, Krishna, Moisés, todos esses grandes seres, que na maioria das vezes nós temos religiões hoje que representam e tentam professar o conhecimento deixado por esses seres. Então vamos lá conversar sobre esse momento atual. Vamos entender, estamos agora no mês de abril de 2015, Eu falo isso, estou anunciando a data, porque esse vídeo vai ser postado no YouTube, o Paulo está filmando. Se você quiser nos prestigiar, é só você entrar ali no YouTube. E ali você tem já 3 anos, mais agora de 3 anos de filmagens postadas, tem diversos vídeos ali, os programas na íntegra com os 25 minutos que temos. Então ali, se você pode acessar um programa que já está postado há 2, 3 anos, Então afirmo, estamos falando do momento de abril de 2015. Então a gente percebe nitidamente, aí que eu quero desenvolver um pouquinho, sobre a minha visão em relação a esse processo. Nós estamos num momento de grande transformação. Não só no nosso país, mas também, de uma forma geral, no mundo. A gente vê um mundo praticamente vibrando essa necessidade transformacional
para que novos valores sejam captados. Então é aí que eu quero direcionar a energia do nosso programa. Como a gente já falou aqui muitas vezes, né, o Brasil é o país do futuro, como o próprio Renato Russo, grande poeta do Legião Urbana, né, falecido já aqui no Mundo Humano, deixou essa frase, que o Brasil é o país do futuro, mas esse futuro é o agora, é o já. Então aí que esta pressão, que esta energia que vem para cima de nós faz com que nós tenhamos uma postura, uma atitude de mudança. É maravilhoso isso. Eu hoje, ano de 2015, estou com os meus 50 anos de idade. Desde pequeno a gente ouve falar de corrupção, só que agora chegou no momento onde nós estamos no máximo, no limite desta panela de pressão. Já está apitando ali as mudanças que estão vindo pelo próprio povo, né? Então, quando a gente vê isso, a gente procura entender esse momento, essa situação. O que nós precisamos entender? Que todos nós, independente da nossa consciência individual, nós estamos imersos numa consciência coletiva. Nós estamos e dependemos um dos outros, como grupos que somos. Aí isso nós chamamos de, vamos chamar, bairros, cidades, estados, países, continentes, o próprio planeta como um todo. Está todo mundo interligado. E como eu sempre falo, novamente utilizando essa frase, eu sempre digo aqui, na minha visão, a gente pega a internet que unificou praticamente as pessoas, mesmo que no seu sentido virtual. Isso também está ligado, hoje o que nós chamamos de virtual, representa, vamos chamar assim, um potencial quântico que existe no mundo invisível que nós vivemos. Como que a gente pode pensar desta forma? Você pode, de repente, conhecer uma pessoa que está hoje ali na Índia, mas você não a conhece fisicamente. Você conhece ela virtualmente, mas ela é um amigo. Ela é uma pessoa que troca ideias com você como se ela tivesse na sua frente. Então existe um potencial virtual que se assemelha muito ao primeiro passo da conquista espiritual do ser humano, que é o poder da ideia. E esse poder da ideia que cria a internet, uma conexão que os seres humanos se conectam a essa força divina. Aí os cientistas, canalizando esse arquétipo que já existe, tudo, até o caminho que nos conecta a Deus, diretamente já existe, só que não é para qualquer um. Para você acessar, você precisa desenvolver a consciência. Então, seres especiais que vêm aqui para o planeta, entram em sintonia com essas forças, sendo que eles são humanos, aí eles trazem essas criações. Então esse mundo virtual, vamos chamá-lo de mundo abstrato, na verdade ele é extremamente real. Porque mesmo sem você ter o contato direto com a pessoa e com a situação, você vive toda essa situação, esse compartilhamento nas redes sociais e todas as diversas formas de interação que existe aí. Então eu mesmo, muitas vezes, eu critico aqui no programa, a garotada principalmente, que está ali com seu smartphone ali e a vida dele gira às vezes mais de 60%, 70% em cima dali, do seu foco de consciência e energia. Mas é uma forma de aprendizado também, como tem dois lados, tem o lado bom também. Eles estão aprendendo, estão aprimorando, estão exigindo, mesmo que no silêncio, vamos chamar assim, está trocando energia com isso. É aí que eu quero chegar. Porque esse arquétipo coletivo, hoje, principalmente, ele é formado pelo silêncio. Como assim? Vamos supor, eu estou com o Paulo e com o Evaldo aqui na minha frente no estúdio da rádio. Eu posso conversar com eles pessoalmente quando eu cheguei. Então é o mundo ao vivo. Então eu estou tendo, fora do silêncio, uma troca de energia e uma troca de comunicação com eles. E quando nós estamos no mundo virtual que é real, que você sabe que existe uma pessoa do outro lado, você não vai falar, você vai escrever. Então você fica no silêncio, potencializando essas energias que fazem parte desse arquétipo coletivo que nós vivemos. É aí que a gente começa a entender que nesse silêncio existe uma energia tremenda hoje em dia, que está sendo formada nesses mundos sutis, como se fosse uma nuvem. E vai chegar uma hora, como é um processo natural, essas energias carregadas por nós mesmos, elas vão ser descarregadas. Então é isso que acontece agora. Por isso que eu citei a minha idade, eu falei 50 anos, e desde pequeno eu ouço falar de corrupção, só que sempre esse meio, esse lugar manipulador que representa
as pessoas que estão no poder, eles sempre mascararam isso, só que agora chegou a hora dessa chuva cair. Então, independente do que a gente veja, de como a gente interprete, é o momento que tudo isso tem que vir à tona. Porque não dá para você transformar aquilo que você não vê. Eu gostaria que vocês meditassem em relação a isso que eu estou falando. Não dá para você transformar o que você não vê. O que você vê, o que você interage, o que você troca energia e consciência, tudo isso é transformado. Pelo simples fato de você interagir, seja com qualquer um dos seus sentidos, ouvir, ver, né? Você está interagindo com aquela consciência, a consciência que você está observando está interagindo com você, e é aí que ocorre a grande transformação. Então nós começamos a perceber, a passos largos agora, no sentido de querer mudar, que a massa dominante que faz jogos de poder, elas começam a ser desmascaradas agora. Então tudo aquilo que é cultuado, desde que a gente é pequenininho no nosso seio familiar, formados na escola e depois ligados a religiões, vamos chamar de caminhos espirituais, tudo isso começa a ser demonstrado agora para nós. Através do nosso livre-arbítrio, nós temos o direito de escolha, nós somos extremamente responsáveis pelas nossas escolhas, e aí que começa a transformação. Então é muito lindo isso, porque tudo aparece, tudo emerge para nós. Só que agora a gente tem que começar a enxergar que todas essas pessoas que estão no poder, na verdade, o que elas querem? Elas querem que a gente continue cego. Elas querem que nós continuemos doutrinados pela forma que eles rechaçam a nossa consciência, para que a gente faça funcionar uma máquina e o sistema continua sendo mantido. Então aqui, quais são os valores que a gente tem que começar a questionar? Vamos pensar assim, nós temos que começar a questionar os valores que já começam na família, principalmente a educação das crianças. Hoje, quando a gente educa uma criança, a gente já educa ela para fazer parte do sistema desgastado, produzir em cima dele, gerar riquezas que muito delas não é vivida pelo próprio que o cria, e sim pela massa dominante que você é obrigado a consumir, né? Então, essa pequena massa dominante, ela vai jogando através de padrões e necessidades, o que na própria família, os nossos pais, não por, vamos dizer, por falta de amor, mas por necessidade de você se dar bem e vencer na vida. Mas se você ver os reais valores, está tudo deturpado, está tudo ao contrário. Hoje a criança, às vezes ela é rechaçada com grande potencial artístico para ela se formar um engenheiro, para ela se formar um médico. Então o artista fica sufocado. E o que ele vai ser no futuro? Sendo que a arte em si não dá dinheiro, principalmente no nosso país, a coisa está mudando, mas vocês sabem do que eu estou falando. Hoje é muito mais rentável e fácil de você se encaixar no mercado se você for um engenheiro, um arquiteto, para depois ganhar os seus milhares e ficar bem da vida. Então os pais eles procuram fazer o quê? A manutenção do sistema. Aí te colocam numa escola que também perpetua esses valores. Então, tudo também o que é colocado na escola, que também está se transformando. Eu vejo, eu tenho uma sobrinha jovem, eu tenho uma sobrinha de 6 anos, tenho sobrinhos de 14, de 18, de 20 e poucos anos. Então, eu observo o tipo de conhecimento que eles vão adquirindo na escola. Mas, querendo ou não, a escola também está ligada a esse sistema desgastado. E depois, no futuro, depois que a gente entra na escola e se forma, o que acontece? A gente acaba percebendo que precisa se conectar a algo maior, aí que surgem as religiões. Religião quer dizer religar. Então continua perpetuando toda essa Matrix ou Matrix. Tem aquele filme que foi passado, fantástico, do Keanu Reeves, né? Que teve a trilogia do Matrix. Claro, tem toda aquela pancadaria hollywoodiana, mas o filme é fantástico, porque o próprio Keanu Reeves é um ser que está fora dessa linha, desse sistema. Ele procura não alimentar no filme, né? Ele procura não alimentar aquela realidade vigente, que é aquela ilusão, e ele começa a enxergar a verdade. Então as pessoas procuram isso hoje, aonde? Nas religiões. E a maioria das religiões também estão desgastadas. Me desculpem todas, não é uma crítica no sentido de uma pessoa que pertence a uma religião, estou falando do contexto geral.
Hoje as próprias religiões possuem os seus interesses, há muito tempo isso, só que hoje, no sentido mais claro, são criadas novas religiões que estão ligadas diretamente ao sentido material, o sentido de acordar ou despertar a pessoa, não existe ali. A pessoa pode ter até uma autoajuda num determinado momento, mas se ela continuar a real busca dela, ela acaba se desligando. Então, hoje, aí você pergunta para mim, Newton Schultz, mas qual o caminho? O que eu posso fazer? Isso é uma realidade totalmente particular. É aí que a gente fala das escolas de iniciação. Eu mesmo passei por várias. A gente precisa compreender o verdadeiro sentido de todas essas religiões, de todas essas filosofias e culturas, o que existe de velado por detrás delas, e trazer para a luz do conhecimento atual o sentido da prática da interação em relação a isso. Então, quando você pensa, tem gente que até hoje acredita em Darwin, que nós somos descendentes dos símios. Pelo amor de Deus, isso é uma ignorância sem fim. Darwin, um ser especial, teve o seu papel? Claro que teve. Mas se você pega nesse sentido da antropogênese, da evolução humana, aquilo não cabe mais hoje para a garotada. Você nunca vai ver um símio, o corpo de um símio, um primata, se tornar um ser humano. Isso não existe. Isso não existe. O que existe, como eu já falei em vários programas, é a migração da consciência de reinos anteriores, para os reinos futuros. Então, quando a gente começa a ter essa real busca para entender o sentido da criação cósmica, que nós chamamos de cosmogênese, e nós falamos da criação e evolução do ser humano no sentido da antropogênese, aí sim as escolas de iniciação são fantásticas, porque elas começam a mostrar como essas hierarquias nos criaram. Então elas seguem, vamos dizer assim, num caminho paralelo à ciência, mas buscando o que a ciência não consegue explicar. Eu lembro muitas vezes, quer ver, eu tenho uma amiga, né, uma super estudiosa, né, de história. Então, quando a gente discute no sentido positivo, discussão, não no sentido de ofender ou criticar demais o outro no sentido pejorativo, e sim para levantar véus de coisas ocultas, quando nós chegamos nos índios, né, que seriam os maias, os astecas, não existe uma explicação, a história não chegou, e aí veio da onde? Então começam várias hipóteses, que quando você começa a entender na sabedoria das idades, você começa a entender essas etapas evolucionais anteriores, que eu não vou falar sobre elas hoje, mas a Atlântida, a Lemúria, aí você entende os gigantes, você entende por que aquelas construções fantásticas, os monumentos, as grandes pirâmides, que elas foram o quê? Nada mais foram do que uma manipulação que esses seres possuíam, um contato direto com os anjos, e toda essa tecnologia foi passada para eles. Então, aí hoje, a ciência, depois do grande dilúvio que teve, não consegue explicar, não consegue chegar. Então, aí eu e minha amiga, a gente começa a ter um atrito, porque aí ele, aqui que vamos chamar assim, a pessoa mais racional, né, que segue uma lógica, né, que segue a ciência, o que ela fala? Pô, mas aí já é espiritualidade, aí não tem nada comprovado. Claro que não, mas devagarzinho. É aí que vem a mudança da transformação de algo quando você observa. Isso vale para tudo, até para esse sentido maravilhoso que eu falei, da cosmogênese, da antropogênese, até para um pequeno problema que você esteja vivenciando. Muitas vezes, quando chega um problema para você, ou chega um desafio para você, é a hora de você começar a enxergá-lo de frente, porque se ele chegou para você, é porque ele faz parte da sua evolução. Assim como nós temos essa chuva grande que eu comentei, que vem essa água de todo esse manancial mental e emocional que nós fazemos permear o planeta Terra no sentido invisível e depois cai para nós, nós também temos as nossas nuvenzinhas individuais. Aí vem os problemas de relacionamentos, os problemas financeiros. Só que quando eles chegam a nós, a gente, puxa vida, olha aí que encrenca que chegou para mim, ou um problema familiar, etc. E agora, como eu resolvo isso? Na verdade, esse problema chegou para você porque ele faz parte da sua evolução, você que o criou e gerou. Então ele chega para você, aí você tem que aprender a observá-lo. É aí que quando você possui o conhecimento dessas consciências, que todos esses reinos, todas essas realidades, os elementos que compõem o nosso planeta hoje, são o quê? Consciências. Então quando você compreende elas e você vê o problema que você vive, você tem condições de transformá-lo realmente.
Porque quanto menos visão você possui, mais esse problema vai fazer parte de você. Então é o momento de sentar, de pegar essa realidade, de trocar o que você considera que deve ser reciclado. Então é necessária uma visão. Então nunca, em hipótese alguma, pragueje para o desafio, para o problema que chegou a ti. Ele faz parte da sua evolução. Ele faz parte da sua iniciação, independente de você estar em algum colégio iniciático. Então, a partir desse momento que você está ali, você tem que, a partir dele, ter uma nova postura. É aí que eu entro com 7 linhas do saber que são fantásticas. 7 linhas que são deixadas, né, como rumos e diretrizes. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre elas. A primeira representa a alquimia. Então você tem que entender que o desafio vem para burilar a sua pedra bruta, para que você chegue na pedra filosofal, que é a consciência, ou a resolução do problema. O segundo ponto seria as artes. As artes seria deste aprendizado de transformação, você pegar o que você considera feio e transformar numa coisa bela. Então é a polaridade. Pegar o desafio e colocar esse desafio como uma coisa que você traz dentro de si como uma consciência bem resolvida. Então o que é uma carranca se torna uma coisa bela. Um terceiro ponto, pega essa palavra, política. Política vem da onde? Da poliética, ou das várias facetas que possui a ética, que traz uma vertente única. Então a ética é os bons costumes, a boa moral. Um exemplo, não faça com o outro o que você não queira que seja feito consigo mesmo. A forma de você trabalhar em conjunto com a humanidade para lidar com isso. Então isso representa mais uma força. A quarta força, a tecnologia, pega como ela está vigente hoje em dia. Então quando você pega a tecnologia, você observa todos esses aparatos eletrônicos que aceleram o processo da comunicação, nós precisamos aprender a manusear isso de uma forma mais correta. Outro ponto interessante, que seria o quinto, a literatura. A literatura é o quê? O que você escreve, o que você lê. Então os livros hoje são virtuais. Hoje uma pequena leitura, um pequeno post que você faz numa rede social ou que você conversa no WhatsApp, isso não deixa de ser a literatura. Alguém está lendo, alguém está absorvendo aquela informação. Então um ponto muito importante, o que você escreve, o que você lê. O sexto ponto de trabalho, a filosofia, ou uma nova religião, nem gosto dessa palavra. O melhor seria uma frente única espiritualista. Nós pararmos de degladiar com pessoas que possuem outras religiões ou outros caminhos que não sejam o seu, e cada um pegar o bom desse lado e transformar numa frente só. E por fim, o sétimo e último ponto, a taumaturgia, que seria o poder de você se autocurar com a sua própria consciência, o contato direto com os anjos, a medicina individual do autorreconhecimento dos seus defeitos. Então, o primeiro dínamo da cura está dentro de nós mesmos. Então, tudo isto tem que fazer parte desse grande momento transformacional que nós estamos vivendo. Então, com um novo foco, com uma nova visão em relação a isso, nós temos um grande potencial que não vai ser só virtual, e sim físico aqui, e transformacional, para mudar todas essas realidades ao qual nós estamos ligados. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia comigo, mande um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br. E você pode fazer parte da Sociedade Brasileira de Obiose, que nós temos esses departamentos em várias partes do Brasil e também representações pelo mundo. Hoje não tem um lugar melhor para indicar para vocês. Lógico que o caminho que você está, no sentido da sua busca, é o certo, mas se você está precisando de algo a mais, a Sociedade Brasileira de Obiose pode ser um grande aditivo para a sua evolução. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Manda um e-mail para Milton Schultz, só informe onde você está. Onde você estiver no planeta, você tem condições, por correspondência, de fazer esta iniciação. Ou mesmo ao vivo, eu indico o departamento mais próximo. Queridos ouvintes, de mente e coração, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.